E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Davi, nós vamos para mais uma aula de inglês, é a aula de número 9 da nossa apostila 3, beleza? O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre interpretação de texto estilo Enem, dando enfoque nas charges, tirinhas e cartazes. Mas por que é importante estudar esses gêneros textuais, né? Porque sempre, todos os anos, há alguma questão de Enem, a questão de inglês do Enem, envolvendo esses gêneros textuais. Então, não só na prova de inglês ela é importante, como também na prova de linguagens como um todo. Então, vale a pena dar uma devida atenção a essa questão de interpretação desses textos, certo? Antes de nós iniciarmos, quero começar com uma mensagem, né, dita por Albert Einstein, que ele fala assim: Life is like riding a bicycle. In order to keep your balance, you must keep moving. You must keep moving. Então, a vida é como andar de bicicleta. Se você quiser manter o equilíbrio, você precisa continuar se movendo, se mexendo. Então, é um pensamento para que nós quisermos manter o equilíbrio, quisermos alcançar nossos objetivos, nós precisamos continuar, nós precisamos seguir o nosso caminho para que nós possamos realmente lá na frente termos esse equilíbrio, ou seja, conquistarmos os nossos desejos, né? Se assim quisermos, e sermos felizes da forma que nós escolhermos. Beleza? Então, o que nós vamos falar nessa aula? Vamos falar como interpretar esses gêneros textuais, falar sobre charges, tirinhas, cartazes e, como já conhece, a resolução dos exercícios de fixação da apostila. Beleza? Então, primeiramente, como interpretar esses gêneros textuais? Esses gêneros textuais em conjunto, né, charge, tirinha e cartaz, eles podem ser interpretados de uma maneira geral, digamos assim. Geralmente vão ter o quê? Principalmente nas charges e nas tirinhas, vão ter personagens. Então, antes de tudo, eu vou analisar, antes de eu ver o que está escrito, às vezes não tem nada escrito, né? Mas antes de eu ver aquilo que está escrito, eu vou focar nos personagens, certo? Eu vou dar uma olhada naqueles personagens, vou ver quais são as expressões faciais que foram colocadas naqueles personagens, né? O que eles querem repassar para mim. A pessoa cria um texto, ela não vai criar um texto assim aleatório, ela vai ter uma finalidade, principalmente nos textos do Enem. Então, primeiramente, dar uma análise nos personagens, certo? Fazer aquilo que nós já conhecemos, né? O scanning, skimming, que já foi dado em aulas anteriores. Então, primeiramente, dar uma olhada nos personagens daquela tirinha, daquela charge. Após isso, fazer o quê? Uma leitura visual. Continuar na leitura visual, procurar informações visuais, né? Muitas vezes uma imagem fala mais que 1000 palavras, né? Tem aquele ditado que diz. Então, procurar nessa leitura visual, relacionando com os personagens, o que aquele texto quer me dizer. E, dessa forma, procurar possíveis referências, né? Seja referências implícitas ou explícitas, ou seja, implícitas, aquelas que estão ali de uma forma mais escondida, mas que eu consigo, com a minha interpretação, retirar essa informação. E informações explícitas que estão ali na cara, né? Quer dizer, tem um personagem de blusa azul, aquela informação é explícita. Tem uma cor, tá ali, todo mundo consegue ver, aquilo está explícito. Agora, tem uma personagem específica que está com um determinado semblante. Aquilo pode ser uma informação implícita para que eu possa interpretar e entender aquela questão, certo? E depois de fazer toda essa leitura visual, de analisar os personagens, eu vou procurar fazer um link com um contexto, né? E assim ir para a linguagem verbal, né? Então eu passei da linguagem visual, eu vou para a linguagem verbal Mas por que eu faço isso? Porque mesmo que eu não saiba alguma palavra, algum vocábulo ou um phrasal verb, como é comum ter em questões, eu consigo, a partir desse contexto, relacionando com os personagens tendo feito essa leitura, eu consigo, na maioria das vezes, decifrar essa linguagem verbal e conseguir responder a questão. Então, para interpretar esses gêneros textuais de maneira assim, geral, foca nos personagens, faz uma leitura visual e depois disso vai para o contexto e para a linguagem verbal. Entendido?
Então vamos começar falando agora sobre as charges, né? O que são? Aqui tem um exemplo de uma charge que já foi questão do Enem, certo? Então a charge geralmente é só um quadro, né? Com uma imagem, às vezes tem apenas uma fala, às vezes não tem nenhuma fala, certo? Às vezes ela quer nos dar esse ar de reflexão. Então, o que são as charges, né? É um gênero predominantemente, né? Um gênero jornalístico, né? Predominante no meio jornalístico. Por quê? Porque ele faz, né? Ele dá um posicionamento crítico ou irônico. Então, muitas vezes nos jornais sai alguma charge ironizando o presidente, por exemplo, criticando uma ideia do presidente. E eles fazem isso utilizando imagens e muitas vezes caricaturas, né? Eles desfiguram, de certa forma, o rosto de alguém, de uma personalidade, para dar aquela característica que a charge tem, né? Para, de certa forma, ironizar ou criticar uma determinada ação. Geralmente, de personalidades, né? Focando em acontecimentos atuais. Então, a charge ela é predominantemente focada em acontecimentos atuais. Por isso que é um gênero predominante no meio jornalístico, né? Sempre tem ali, por exemplo, no Instagram, né, em mídias digitais, no Instagram, por exemplo, todo dia tem uma charge de determinado jornal, eles postam criticando alguma ação do governo, geralmente, ou ironizando. Tudo bem? Então aqui a gente vê um exemplo de uma charge, né? E ele diz assim, né? Temos aqui a moça, uma senhora e o super-homem aí, né? Ela diz, "Aren't you going to do something to fight the coronavirus? I'm doing it." Então, a gente vê que a presença de só um quadro, né? Não são vários quadrinhos como na tirinha, né? E com certeza tem uma interpretação implícita que vai depender do contexto. Por exemplo, ele já está falando sobre o coronavírus, né? O coronavirus, e relacionando com o jornal aqui que está na mão dele, né? Do super-herói, que diz stay home, que é fiquem em casa, né? O que foi mais dito nessa quarentena, né? Fiquem em casa. E a moça pergunta, né? Você não vai fazer nada para combater o coronavírus? Aí ele fala, o super-homem fala, eu estou fazendo. Né? Então a gente precisa ter todo um contexto para entender o porquê que ele está dizendo que está fazendo, sendo que ele está em casa sentado. Então eu entendo que tem aqui embaixo, né, o jornal, aqui news, que é jornal, ele fala stay home, que é fique em casa. Então precisamos analisar todo o contexto, os personagens, né? Vemos aqui tem um super-herói que espera-se que ele faça alguma coisa, mas no caso ele não está fazendo o que é de praxe que ele faça, mas ele está fazendo o que o governo está pedindo, né? Então temos aí um exemplo de charge, ok? Agora falando sobre as tirinhas, né? O que são as tirinhas? Como eu falei, a charge era geralmente só um quadrinho. As tirinhas, elas são o quê? A gente fala o cartoon. O cartoon é quando é só um bloquinho. As tirinhas, então, é um conjunto de cartoons, poderíamos dizer assim. Então, a tirinha, como a gente vê aqui, são mais de um, né? Então, a tirinha vai ter o quê? Uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. É como se fosse uma redação, né? A tirinha, então, ela pode servir em diversos contextos, certo? Então, vai ter o que? Sempre um quadrinho com introdução. Pode ter mais de 3 quadrinhos? Pode. Mas, em geral, são 3 e vai falar o quê? Introdução, desenvolvimento e uma conclusão. Espera-se, né? Então, possui introdução, desenvolvimento e desfecho. É um gênero textual de caráter humorístico, certo? Geralmente é humorístico. Pode conter críticas e, em geral, tem fatos atemporais. Então, nós vimos nas charges que são fatos atuais, que são relacionados ao governo. O governo é transitório, né? Tem um governo, ora tem um governo, ora tem outro. Já as tirinhas, não, elas são fatos atemporais. Elas, por exemplo, aqui no caso do Garfield, ele não relata um acontecimento que está acontecendo, um acontecimento de hoje, mas sim de fatos atemporais, que não envolvem necessariamente um período específico, né? Já diferente da charge, que ela tem esse caráter temporal, esse caráter definido, né? Pelo menos assim, num governo, né? No caso de Donald Trump, tem vários charges e tal. Diferente é a tirinha, beleza? Então, temos aqui um exemplo de uma tirinha, que nós vimos aqui principais 2 personagens, né? Fazendo aquela análise geral. Temos os personagens,
um está com a face assustada, né? E o outro está tentando ali explicar, tá sério. E no final vemos aquele que foi questionado com uma cara de dúvida, né? E ela diz assim: Anthony, what happened? I broke my arm in 2 places. Really? Well, if I were you, I wouldn't go back to either one. Então, ela tem um caráter humorístico, porque ela fala assim: Anthony, o que aconteceu? Aí ele diz: eu quebrei meu braço em 2 lugares. Aí ela fala, né, como se fosse no cearense, né? Vixe, sério? Aí ela fala de novo: bom, se eu fosse você, eu não voltaria para nenhum dos 2. Então, tem esse efeito humorístico porque parte da interpretação ambígua que dá a partir da frase que o amigo deu, né? Porque ele falou: I broke my arm in 2 places. Né? Eu quebrei meu braço em 2 lugares. Isso quer dizer o quê? Que ele quebrou o braço, o osso dele, no caso, em 2 locais naquele osso, ou ele foi num lugar, quebrou o braço, e foi no outro lugar e quebrou o braço de novo. Então, foi essa a interpretação que a menina teve, e daí vem esse caráter humorístico representando nessa tirinha, certo? E por fim, temos os cartazes, né? Como interpretar esses cartazes? O cartaz, geralmente, ele tem uma função informativa ou apelativa, certo? Então, a função informativa, como o nome já diz, ela está informando alguma coisa, né? Repassando alguma informação importante, geralmente em cartazes de saúde, em cartazes de prevenção a doenças, certo? Ou pode também ter uma função apelativa, que é tentar persuadir o interlocutor, né? Persuadir aquele que está ouvindo ali, que está, no caso, vendo a informação a partir daquele cartaz. Então, ela pode ter tanto uma função informativa como apelativa, que é de persuadir, de tentar convencer o interlocutor, certo? Pode ser encontrado onde? Nas ruas, em campanhas políticas ou outrem, né? Ou seja, em campanhas de doação de sangue, em campanhas para ser doador de medula óssea e entre outras muitas. Então, um cartaz é basicamente isso. Então, nós vemos aqui um cartaz, né? O uso do cartaz. Então, esse cartaz, né, ele fala de o que? Ele diz assim: use stop to recognize mental health stigma. Então, ele vai utilizar todo um mecanismo para, no caso, informar o interlocutor sobre estigmas com pessoas que têm doenças mentais, né, que têm algumas coisas, né? Então, vão tentar convencer as pessoas para não realizarem determinados atos que vão manter esse estigma da questão das doenças mentais, né? Então, lá no finalzinho ele fala: speak up against stigma, né? Então, fale contra esses estigmas, certo? Então, o cartaz tem essa função de informar ou mesmo de persuadir o interlocutor. Tudo bem, gente? Então agora nós vamos para os exercícios de fixação e vamos lá. Primeira questão do Enem de 2003, ela diz assim, indo direto para o enunciado. Ele fala: tirinhas são construídas a partir de contextos sociais e podem promover reflexões diversas. Essa tirinha provoca no leitor uma reflexão acerca da... Na tirinha ele diz assim: It's the scariest thing anyone could ever say to me. Então, é a coisa mais assustadora que alguém poderia dizer para mim. Aí o que? O segundo quadrinho ele fala: America's Funniest Home Videos is the best show on TV. Yeah, my favorite tonight was the guy who accidentally swallowed a whole watermelon. Então ele diz assim, os vídeos mais engraçados, né, caseiros, que é um programa lá americano, é o melhor show da televisão, né, o melhor programa de TV. A mulher fala, aí o homem fala: sim, meu favorito da noite foi quando um cara engoliu acidentalmente uma melancia inteira.
No terceiro quadrinho, volta a criança falando: You're going to grow up to be just like your mom and dad. Então, você irá crescer para ser apenas igual sua mãe e seu pai. Então, ele falou lá no começo que a pior coisa que alguém poderia dizer para ele é que quando ele crescesse, ele seria parecido com o pai e a mãe. Então, a partir dessa tirinha, provoca no leitor uma reflexão acerca do quê? Da divisão de espaço com os pais. Ele está brigando com o espaço dos pais? Não, né? Perda de atenção dos pais. É isso que a tirinha provoca uma reflexão? Não. Submissão aos pais? Não, o garoto não está sendo submisso a eles, né? A ausência dos pais? Não é essa reflexão que ele passa. Semelhança com os pais? Sim, porque ele fala lá no terceiro quadrinho, né? To grow up to be just like your mom and dad. Como sua mãe e seu pai, né? Para ser igual, absolutamente igual a sua mãe e seu pai. Então ele está falando realmente dessa semelhança com os pais. Beleza? Próxima questão. A tira, definida como um segmento de história em quadrinhos, pode transmitir uma mensagem com efeito de humor. Na tira, a presença desse efeito no diálogo entre Lucy e seu irmão Linus acontece por quê? Vamos ver o que diz a tirinha. Ela diz assim: You see all these leaves falling? This happens every year. This is one of the cycles of nature. There's a real lesson to be learned from this. Do you know what it is? Don't be a leaf, be a tree. Agora, traduzindo, ela diz: Você vê todas essas folhas caindo? Isso acontece todo ano. É um dos ciclos da natureza. Tem uma lição importante para ser aprendida a partir disso. Você sabe qual é? Aí o garotinho fala: Não seja uma folha, seja uma árvore. Então, a presença desse efeito, né, de humor nesse diálogo entre os irmãos acontece por quê? Linus prefere interpretar o ciclo da natureza à sua própria maneira. Lucy dá uma lição de moral em Linus usando o ciclo da vida e da natureza. Lucy se surpreende com a compreensão de Linus sobre o ciclo da vida. Lucy associa o ciclo da natureza que ocorre a cada 2 anos ao ciclo da vida. Linus satiriza a explicação que Lucy fornece sobre o ciclo da natureza e da vida. Então, qual seria a resposta nesse caso? Ela dá uma lição de moral. Lucy dá uma lição de moral em Linus usando o ciclo da vida e da natureza? Ela se surpreende com a compreensão de Linus sobre o ciclo da natureza? Não. Então, só pode ser a letra A. Por quê? Porque o Linus, ele prefere interpretar assim o ciclo da natureza da própria forma que ele quer. Porque ela estava falando de toda uma metáfora e ele não compreendeu, digamos assim, essa metáfora e ficou só falando sobre folha e árvore. Então, ele interpretou da sua maneira, certo? Próxima questão. Diz assim: Ao estabelecer uma relação entre a matemática e o blues, a partir da opinião pessoal de um dos rapazes, a charge sugere que... Então, temos aqui agora uma charge, né, com um quadrinho, com 2 rapazes espantados, olhando um para o outro, né, basicamente, com violões e guitarras na mão. Ele fala assim: I start every song by counting 1, 2, 3, 4 because it reminds me of math. Math depresses me and that helps me sing the blues. Então ele diz: eu começo toda a música contando 1, 2, 3, 4, porque isso me lembra da matemática. Matemática me deixa depressivo e me ajuda a cantar o blues. Então o blues, né, é aquela melodia mais melancólica, né? Então tem que ter toda uma compreensão para entender essa questão misturando a matemática, que iria colocá-lo depressivo, com a questão do blues, né? Então as opções, né? A charge sugere que as canções iniciadas com a contagem de 1 a 4 fazem lembrar o blues. É isso que ele diz, né? Ele diz que faz lembrar a matemática. O blues, com seu ritmo depressivo, alivia o sentimento causado pela matemática. Não, né? As canções devem se iniciar com a contagem de 1 a 4 para se tornarem tristes. Não. O blues, assim como a matemática, consegue despertar um sentimento inspirador.
É isso que ele está falando? The Presses não passa nada de questão inspiradora, né? E a última, o sentimento despertado pela matemática serve como motivação para o blues. Com certeza, porque ele não gostava de matemática e quando ele conta que ele lembra da matemática, ele lembra de algo depressivo e ele passa a ter motivação para fazer o blues, né? Que é um estilo musical. Inclusive, quando se fala que uma pessoa ela tá inclusive em inglês, quando você fala que a pessoa tá blue, né? Blue é um adjetivo que quer dizer triste, né? Então diga, today I'm so blue. Então hoje eu estou muito triste, né? Então tem essa expressão também em inglês relacionada a essa melancolia proposta pelo estilo, né? Musical. Próxima questão. A tirinha é um gênero textual que, além de entreter, trata de diferentes temas sociais. No caso dessa tirinha, as falas no terceiro quadrinho revelam o foco do tema, que é... Então, qual o foco do tema dessa tirinha? Ele diz assim, o pai. I am tired of your debating everything that I say. Então, eu estou cansado de você debater tudo que eu digo. I want you to remember 2 words. Don't question me. Então, eu quero que você se lembre de 2 palavras. Não me questione. Aí o menino fala, but that's 3 words. Mas são 3 palavras. Aí o pai fala, there you go again. Então, lá vai você de novo. Então, o pai queria que o filho parasse de questionar tudo que ele fala. E ele cometeu um erro porque ele disse que pediu para o filho lembrar de 2 palavras, né? Só que ele acabou dizendo 3. Don't question me, né? Não me pergunte. E o menino vai enredar o pai e dizer, mas são 3 palavras. Aí ele diz, lá vem você de novo, então não escutou o que eu disse. Então, o foco do tema nesse quadrinho é o quê? A curiosidade dos filhos ao interpelarem os pais, a desobediência dos filhos em relação aos pais, a paciência dos pais ao conversarem com os filhos, a postura questionadora dos filhos em relação aos pais, o cansaço dos pais em repetir as coisas para os filhos. Não, então o foco dessa tirinha é fazer o quê? É mostrar essa postura que o filho está tendo, né? Tá de questionando. Então, tanto o pai está pedindo para ele parar de questionar, como ele ainda faz um questionamento nessa questão da tirinha. Então, é essa postura questionadora dos filhos em relação aos pais, certo? Última questão. Uma questão da Unifor, não sei porque está aqui, mas vamos lá. Ele fala assim, observe a tirinha de Ziegler Jr. e analise as afirmações. Ele tem aqui uma imagem, né? Percebemos uma pessoa no restaurante, o garçom anotando o pedido, ele falando algo meio raivoso, alguma coisa assim. Ele fala assim, I'll have the misspelled Caesar salad and the improperly hyphenated veal ossobuco. Então, John Denmon Ziegler Jr. nasceu no Brooklyn, em Nova York, no dia 13 de julho de 1942, em Forest Hills, Queens, e morreu aos 74 anos. No dia 31 de março de 2017, em Kansas City, Kansas. Iniciou sua carreira em meados de 1970, que foi definida pelo seu estilo satírico, observador e irônico. Então, nós vemos aqui que ele já é conhecido por esse estilo satírico, observador e irônico, não é mesmo? Então, já com essa informação que diz que ele é observador e irônico, né, nós possamos ver que ele não está falando, ele está sendo irônico aqui na sua fala, né, porque ele diz assim, I'll have the misspelled Caesar salad. Então, quando ele fala have, o have ele não é só usado para ter, ele é usado para comer, para beber em algumas situações. Então, ele fala I'll have, no caso, em pedidos em restaurante, então eu vou querer, né, então I'll have, eu vou querer the misspelled Caesar salad. Então, a salada Caesar, né, escrita incorretamente, e a palavra, a comida aqui, vitela, né, nesse ossobuco de vitela, que foi incorretamente hifenizada, né? Então, colocaram o hífen incorreto aqui. Então, já possamos ver que ele falou que ele está reclamando da ortografia do pedido, né, do cardápio. Então, ele está dizendo, o cliente está indeciso sobre o seu pedido? Não, ele sabe bem o que ele quer, então essa é falsa, né? O cliente está reclamando da ortografia dos pratos do seu pedido? Sim. Então, se eu entendesse o que era misspelled,
que é escrita incorretamente, eu já mataria e dizer que essa 2 é verdadeira. O cliente decidiu por uma salada Caesar e um ossobuco de vitela? Sim, porque ele usou o I'll have, que ele quer dizer eu vou querer, né? Em pedido assim de restaurante. Então 2 e 3 estão corretas. 4. O cliente está pedindo informações sobre a salada Caesar e ossobuco de vitela? Não. Ele não perguntou, não tem nada questionando aí. Então não tem nenhuma interrogação nem nada. 4 falso. O cliente está criticando a qualidade da salada Caesar e do ossobuco de vitela? Não, ele não fala da qualidade, ele está realmente só falando da ortografia. Então, itens 2 e 3 são corretos, né? Letra B, ok? Então, pessoal, era isso, certo? Então, que vocês possam fazer as questões os exercícios propostos. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá? Então, thanks, folks, and hope you enjoyed. Até a próxima aula, beleza? Abraço, pessoal!